Meus amigos do YouTube, é o seguinte, eu vou logo direto ao assunto, sem cerimônia e, como a gente fala aqui no Ceará, sem arrodeio. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo referente a uma pessoa acolá ali do Instagram, que costuma fazer vídeo no Instagram, a respeito de alguns assuntos e que se tornou destaque na internet. Eu não preciso nem dizer o porquê, porque todo mundo já sabe. Fez aí uma postagem referente ao One Piece. Exatamente, One Piece, né? E, inclusive eu comentei sobre a sua postagem. Comentei sobre as suas declarações nessa postagem. E, inclusive, eu até falei que dava para se aproveitar o One Piece até mesmo na pregação. Para se pregar o evangelho, né? Utilizando os elementos que consistem na obra de Eiichiro Oda, que foi criado em 1997, que é publicado pela Shonen Jump no Japão. No Brasil parece que é publicado pela Panini. O anime que é um dos mais assistidos no mundo. E o Eiichiro Oda, ele traz temas bem interessantes no One Piece, mas as pessoas só querem ver só aquilo que lhes interessa. Não vê um contexto todo do anime, ou não vê um contexto todo do mangá. E essa pessoa fez uma declaração que eu vou ler para vocês aqui. Eu não vou colocar o vídeo porque eu não sou idiota nem nada. Que fez assim, abre aspas: acho um absurdo alguns pastores, inclusive, utilizarem dessa ferramenta. Alguns pastores não, líderes religiosos, para chamar jovens. E aí continua falando sobre o anime, ou seja, então ele acha um absurdo um líder, um pastor, ou um presbítero, ou uma pessoa que é influente, utilizar de elementos de um anime para se propagar a palavra. Então quer dizer que foi um absurdo eu ter utilizado ali os elementos do anime, como o Akuma no Mi, como o Haki, como outras consequências, né, do uso da Akuma no Mi, fazendo ali um paralelismo entre os elementos do anime e a vida cristã. É mesmo? É errado utilizar elementos para se propagar o evangelho? Deixa eu dizer um negócio aqui para você e para quem estiver acompanhando esse vídeo. Sabe como foi que Jesus, ele divulgou o reino de Deus para as pessoas mais simples? Ele utilizou de elementos, utilizou de parábolas. Cleiton, mas como assim os elementos? O sal, a lamparina, a dracma, utilizou-se também de ovelhas, semente de mostarda. Isso são elementos utilizados no dia a dia nos tempos bíblicos. O apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, ele chegou no lugar chamado, acho que era Panteão, se não falha a memória, e ele observou ali, sabe o quê? As estátuas dos deuses da mitologia grega. Ele deve ter olhado lá Poseidon, deve ter olhado lá, dentre outros, né? Próprio Zeus. E ali ele achou, sabe o quê? Somente uma pedra que não tinha nenhuma estátua e lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, pronto, é aqui que eu vou começar. E ele começou. Utilizou-se daquele elemento do Deus desconhecido para pregar sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Ele utilizou um elemento, assim como Jesus utilizou alguns elementos, até mesmo nas parábolas. Então não tem nada de absurdo se utilizar hoje em dia elementos que eu tiver ao meu alcance. E para ganhar os jovens para Cristo, utiliza-se sim alguns elementos. E por que não de animes? Não tem nada de errado. Não há erro nenhum. Pelo contrário, eu vou estar falando a linguagem dele. Eu vou entrar no universo dele para ganhar ele para Cristo. Para vocês terem uma ideia, como eu falei que a obra de Eiichiro Oda do anime, ele aborda vários temas. O arco de Skypiea aborda religião, sobre a existência ou não de Deus, sobre a crença ou não de Deus. Tanto é que na luta, no momento final da luta entre Luffy e o God Enel,
Que o God Enel, ele ocupava ali a função de Deus. Para a Skypiea, para que você possa entender, para a Skypiea, para os habitantes de Skypiea, Deus era a função dada, o nome dado ao líder. Não estava falando de Deus, o único. Aí no momento que a luta chega ali ao seu ápice, os habitantes de Skypiea se ajoelham e oram a um Deus que não vê. E tanto é que um dos personagens secundários, parece que é o policial lá, ele ora dizendo assim: Deus, se você existe mesmo de verdade, opera um milagre, faz um milagre. E o milagre ali acontece, que é o Luffy ganhando a luta no God Enel. Outros temas são abordados no One Piece. Se aborda religião, se aborda política, se aborda também muito humor no anime. Mas a pessoa tá voltada mais aos pequenos detalhes. Ah, e falou também a respeito... porque o Luffy ele é de borracha, ele estica os braços, estica as pernas e estica outras coisas. As outras coisas se referindo o quê? Genitália? No Japão se tem muito cuidado com relação a isso. Eu vou dar um exemplo aqui, como o japonês ele tem cuidado. Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá, a luta entre Misty e Seiya. Misty ele executa um golpe que joga o Seiya no mar. E a consequência desse golpe é que respingou sangue no rosto de Misty. Aí ele diz, nossa, eu estou imundo, eu vou tomar banho. E mostra ali o Misty como vê o mundo. Só que não mostra a genitália. Isso é uma cultura no Japão não mostrar. Tem todo um cuidado para não mostrar. E outra coisa, anime não é para criança. Anime é para um público adolescente e adulto. Mas mesmo assim o Japão ainda tem todo esse cuidado. Por isso que eu falo, a gente tem que dar uma pesquisada antes, né? Pra gente ver ali alguns detalhes. E não se apegar a alguns detalhes. Se olha ali o completo. Não é errado utilizar elemento de anime para pregação. Se você souber empregar bem. Como foi empregado no vídeo que eu fiz. Ah, mas Cleito, mostra na Bíblia que você pode fazer isso. Tem um respaldo. Eu quero respaldos bíblicos. Não tem problema, filho. Eu vou ler para você aqui. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 21 ao 23. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Ou seja, para aquele que não é de Moisés, eu vou me fazer que eu não sou de Moisés, ou seja, a lei. Para aqueles que não conhecem a lei, vou me fingir que não conheço. Vou me igualar. Você não entendeu ainda? Ok. Versículo 22. Fiz-me como fraco. Eu vou ler aqui na versão mais atual. Quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno, aqui já é o versículo 23, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Se eu estou entre os fracos na fé, eu me torno também fraco. Se eu estou entre pessoas da lei, que é a lei de Moisés, eu utilizo a lei de Moisés. Se eu estou entre os jovens que são otakus, que gostam de Metal Hero, eu me igual a eles, para que eu possa ganhar alguns para Jesus. Você entendeu agora? Ou seja, se o apóstolo Paulo utilizou de elementos, se o próprio Senhor Jesus utilizou de elementos, por que eu não posso utilizar? E o apóstolo Paulo mesmo fala que eu tenho que ser o quê? Imitador. Sedes meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Acho que deu para entender agora. E para finalizar, com relação a críticas referentes ao tal, eu prefiro ficar com o comentário que foi feito nesse vídeo que eu fiz sobre One Piece, que diz assim: ok, além de ter falado do meu anime, ainda pregou a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com esse comentário, que é muito mais edificante e é muito mais recompensador do que qualquer mesmo visualização ou qualquer AdSense. O que é que vocês acham disso tudo? Coloquem nos comentários.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Ficou só um pouquinho longo, mas foi bom pra gente refletir. Clique no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fiuza TV. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, até a próxima e fui!